Olá, meus amigos, tudo bem? Uma boa semana para todos, que a gente possa estar unidos e conectados com a vibração de amor do nosso Mestre Jesus. A mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, mais especificamente no parágrafo 13, que fala sobre fé e caridade. Fé e caridade, né? São dois aspectos que estão conectando um sentimento, que é a fé, e uma ação, que é a caridade, que é o amor em movimento. Um elemento que está, de alguma forma, dando sentido e significado para o outro. E a mensagem começa com o espírito protetor chamando a nossa atenção para o fato que a caridade sem a fé não basta para tornar os homens felizes. Ele fala mais até, ele fala que a caridade é impossível sem a fé. E a gente para pensar, né? Claro que tem várias boas ações que são realizadas por muitas pessoas que não necessariamente estão se sentindo conectadas com Deus, conectadas com o Criador. Mas no fundo, se a gente não compreender que somos todos irmãos, que ninguém é melhor que ninguém, sem essa certeza de que somos todos criaturas em desenvolvimento e que a gente necessita um do outro para que a gente possa evoluir, pode até haver alguns impulsos de generosidade, alguma atitude caridosa de um em relação ao outro, mas não ao ponto de ser uma atitude de fato abnegada ou de fato resignada. Porque quando a gente perde a perspectiva de que cada um de nós é uma parte pequenininha de um todo, que a gente está todo mundo interconectado e todo mundo é parte da criação divina, se a gente cede espaço para deixar que os nossos sentimentos de orgulho, os nossos sentimentos de vaidade cresçam, né? E a gente começa a focar só na nossa própria felicidade, nos nossos desejos, nos nossos impulsos internos, onde é que fica a caridade, né? Essa é uma reflexão interessante, porque infelizmente a humanidade ainda traz consigo, né, muitas tendências orgulhosas, muitas tendências egoístas. Mesmo nessas atitudes de caridade que acabam acontecendo, desvinculadas da fé, né, quando são atitudes um pouco mais isoladas, às vezes elas trazem no íntimo algum sentimento de superioridade daquele que está realizando a ação. Às vezes muitas pessoas gostam de se mostrar caridosas nas redes sociais, né, nos discursos com os amigos, mas muitas vezes essas mesmas pessoas têm vergonha de pedir ou de receber ajuda quando necessitam. O que isso quer dizer, né? Se eu não aceito ajuda quando eu preciso, mas eu gosto de dizer que eu ajudo os demais, no fundo isso está dizendo que o orgulho ainda está presente de uma forma importante no coração dessa pessoa. E a gente tem que combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo todos os dias. Porque o orgulho e o egoísmo são a raiz de todo o mal que tem na Terra ainda hoje. De alguma forma, é quase como nossas unhas. Se a gente não prestar atenção e agir, ela vai crescer. E vai continuar crescendo. E a gente tem que continuar cortando. Toda semana a gente tem que cortar e agir. Porque quando a gente deixa o orgulho crescer e começa a focar só na nossa própria felicidade, a gente se distancia do propósito de Deus. Isso é uma grande contradição humana. Porque todo mundo quer ser feliz. E muitas vezes quando a gente quer ser feliz, a gente começa a olhar para o nosso próprio umbigo. E aí, quando a gente começa a olhar para o nosso próprio umbigo, a gente deixa de ter a verdadeira felicidade, que está em olhar para o próximo, em agir em benefício do próximo. Trabalhar para ajudar os outros, na realidade, é a única forma que existe para a gente trabalhar na nossa própria felicidade.
Então a gente tem que estar atento, né, no nosso dia a dia, para as oportunidades que aparecem dessa troca de amor, né, da gente colocar o amor em movimento um pelo outro. Isso acontece em todos os lugares, né? Alguns lugares são mais fáceis, quando a gente está, por exemplo, dentro de uma casa espírita, a energia e a vibração ela é mais propícia para isso. Tem outras situações que são um pouco mais difíceis, né? Às vezes, dentro da nossa própria casa mesmo, às vezes a gente não tem o mesmo cuidado e o mesmo respeito que a gente muitas vezes tem com pessoas desconhecidas. E as famílias são formadas, muitas formas e muitas vezes por pessoas que precisam se ajudar e que precisam trocar, né? Então, será que a gente está sendo tão caridoso e tão amoroso com nossos pais, com nossos filhos, com nossos irmãos, com nossas esposas, maridos? Ou será que às vezes dentro de casa a gente é menos paciente, menos cuidadoso, menos caridoso? E aí na mensagem de hoje, no próximo parágrafo, chama a atenção nossa de uma outra forma muito difícil de caridade. Na verdade, é um grande desafio até para a nossa verdadeira evolução espiritual, que é a caridade para com os criminosos. E o maior exemplo que a gente tem é o Mestre Jesus, né? O Jesus ele sempre se dedicou com especial carinho, com especial atenção às ovelhas perdidas, né? Que são os discriminados, os pecadores. Mas, diga-se de passagem, de um grau maior ou menor, todos nós erramos, todos nós ainda somos pecadores. Então, a gente não deve atirar pedras, a gente não deve apontar o dedo para as pessoas que erram, porque a gente não conhece a história, a gente não sabe o que acontece com aquela pessoa, a gente não sabe qual a bagagem que ela traz, por que ela ainda está insistindo e persistindo no erro, por que ela ainda não está conectada com o caminho divino e ainda não evoluiu, né? A gente, na realidade, não deve julgar ninguém. E esse é um exercício muito difícil, esse é um exercício que também precisa ser trabalhado. E muitas vezes o exemplo maior é Jesus, mas às vezes a gente não consegue, claro, ter a evolução que Jesus tem e agir como ele. Mas o que a gente pode fazer? Isso está ao nosso alcance fazer pelos nossos irmãos que são criminosos e que se perderam pelo caminho. A gente pode orar. A gente não pode esquecer o poder que tem uma oração. Quando a gente ora por alguém, a gente está levando uma vibração de amor e a gente, de alguma forma, está contribuindo para que o coração daquela pessoa possa ser menos duro, possa sair daquela nuvem que muitas vezes está prendendo aquela pessoa, aquele espírito, em uma vibração muito negativa, e talvez aquele irmão possa se reconectar com Deus. Ele possa se arrepender, ele possa evoluir. Cada um tem que fazer o seu trabalho, não é possível um fazer o trabalho em benefício do outro. Mas com o poder da oração a gente pode, de alguma forma, dar uma ferramenta e estender a mão para que aquele irmão consiga perceber a situação que está e consiga evoluir no seu caminho. Então essa é a mensagem para a nossa semana. Fiquemos todos com Deus, com a paz de Cristo em nossos corações. Que assim seja.